eu vou fazer aqui um videozinho para explicar para vocês como fazer a mensuração das radiografias, tá certo? Das áreas radiolúcidas sugestivas, né, do sítio de extração dentária, que pode servir tanto para o modelo de cicatrização tecidual, como pode servir também para análise de cicatrização para osteonecrose por bisfosfonatos, né, déficit de cicatrização pós-exodontia e assim por diante. Então, o software com o qual nós vamos trabalhar é o software ImageD, tá? Nesse software é importante que ele venha com alguns plugins, tá? Aqui, por exemplo, análise de partículas, esse daqui é o comando selecionar áreas aleatórias, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês direitinho, assim que terminar de baixar, como fazer a mensuração, tá? Eu acho que já baixou, tá aqui todas as radiografias, tá bom? Então, eu vou descompactar todas as imagens, vou abrir aqui uma radiografia do dia 3, porque geralmente no dia 3 é um dia em que você tem uma área radiolúcida muito bem definida, tá? Eu não vou abrir a radiografia aqui, eu vou abrir ela onde? Dentro do ImageD. Joguei a radiografia, tá bom? Perfeito. Aqui eu tenho a imagem e eu tenho uma tira metálica de 5 milímetros. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calibrar essa tira metálica de 5 milímetros para o software ele fazer uma medida em milímetros e não em pixels, tá bom? Então eu vou pegar essa setinha aqui, olha, medir distância linear. Vou clicar daqui até aqui, olha, porque essa distância eu sei que é 5 milímetros, porque minha tira de aço ela tem 5 milímetros, tá? Então eu tenho que vir em Analyze, Set Scale, a distância conhecida vai ser 5 milímetros. Então agora quando eu for fazer as medições, se for medida linear ele vai medir em milímetros, se for medida na forma quadrada ele já vai medir em milímetros quadrados. E eu vou clicar em Global, tá bom? Ok. Beleza, feito isso, eu vou clicar nessa ferramenta Freehand Selection e eu vou fazer, olha, a mensuração da área radiolúcida sugestiva da exodontia, tá? Tem que fazer isso com bem cuidado, né? Com bem calma. Pronto, essa é a área, ok? Selecionada. Eu só preciso fazer isso do sítio de exodontia. Quando eu vier em Analyze e Mensure, tá aqui, ó. Ele me deu duas informações, a área e o Mian. A área já é a área em milímetros quadrados e o Mian é o número de pixels que essa imagem tem. Então eu vou ter que salvar aqui, olha, ordem, grupo, dia, rato, né? A ordem é só uma crescente, tá? Então grupo, salina, por exemplo, dia de eutanásia 3, o rato 1. De cada rato eu vou ter que fazer essa medida 3 vezes, tá? Então, para todos eles eu terei área, pixels, 3 vezes, ok? Isso aqui é muito importante de ter a medida 3 vezes, porque vocês vejam que existe erro de mensuração, tá? A mensuração ela não é perfeita. Então, vou medir de novo. Estou aqui medindo, vou medir mais rápido só para a gente não perder tempo, tá? Analyze, analisar partículas, não, é Analyze, Mensura. Tá aqui, ó, ele vai salvando embaixo. Vocês vejam que não é a mesma medida, né? E aqui, vou fazer a mesma coisa, vou medir outra vez. Perfeito, Analyze, analisar partículas. Não, é Mensura. Pronto. Então eu tenho essas 3 medidas. Vou copiar, trazer para cá, olha, a medida 1, a medida 2
a medida 3. É muito importante fazer essa mensuração 3 vezes. Por quê? Porque a gente vai trabalhar depois com a média dessas 3 medidas. E aí a gente dilui muito erro de mensuração. Tá bom? Beleza. Isso é uma coisa importante para a gente medir a área e a quantidade de pixels que tem dentro dessa imagem. Só que agora eu vou ter que calcular a quantidade de pixels que tem na zona preta. A zona preta, teoricamente, é a menor quantidade de área radiolúcida, ou a menor quantidade de área radiopaca. Essa aqui, a zona central da matriz, tem uma espessura de fita metálica, então é o 1. Esse lado aqui tem 2 espessuras de fita metálica, esse é o 2. Aqui tem 3 espessuras de fita metálica, esse é o 3. Então eu vou ter que medir a quantidade de pixels aqui, que corresponde a 0. Vou selecionar uma área retangular, tá bom? Analyze, Measure, cadê? Tá? Já aqui eu não vou precisar da área, vou precisar somente do Mian. Aqui, Measure, o 2, Measure e o 3. Measure, pronto. Essa é a quantidade de pixels que tem em cada um. Vocês estão vendo que a penúltimo, mesmo tendo uma área menor, mas a quantidade de pixels é maior do que o anterior, porque a quantidade de pixels brancos. Então essa vai ser a nossa forma de medir radiodensidade posteriormente. Então, outra coisa que eu vou precisar salvar aqui são essas 4 medidas. Por quê? Porque elas vão corresponder ao preto, que é o 0, que é a área que não tem fita, ao cinza, uma espessura, cinza, 2 espessuras, cinza, 3 espessuras. Então, esse é o preto, esse é o cinza, esse é o cinza 2, esse é o cinza 3. Perfeito? Pronto. Então, com isso, essas são as medidas que eu vou precisar de cada animal, tá bom? A triplicata da área e da quantidade de pixels da área radiolúcida e a quantidade de pixels de cada um dos quadradinhos, né? Sempre, né? O preto, que é o 0, 1 espessura, 2 espessuras, 3 espessuras. Porque aqui depois essa informação vai servir para medir a radiodensidade, tá bom? Então montem uma tabela dessa forma e trabalharemos nelas a partir de então, tá? Em um segundo momento, eu vou ensinar vocês como medir a radiodensidade. Perfeito? Vai ser com base na criação de uma reta de regressão linear e modelo de predição. E aí, iremos fazer isso no segundo momento. Abraço!